Para começar. Oi, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, né? Quero que seja um grande bate-papo entre a gente, entre a nossa convidada, entre a equipe da escola, entre as famílias. Esse foi um objetivo que a equipe da Escola João do Nascimento teve quando foi planejar as ações para o segundo semestre, né? Como a gente está num momento complicado, um momento diferente, um momento único, então a gente pensou em fazer lives para as famílias. E até pensamos assim, talvez a gente não precise só porque está com distanciamento social fazer lives. A gente podia ter, agora nesse momento é live, porque tem que ser por redes sociais que a gente não está podendo se encontrar, né? Muita gente junto para fazer uma reunião ao vivo. Mas aqui vamos usar as redes sociais para fazer esse bate-papo, né? Então, o nosso grande objetivo é auxiliar as famílias, estreitar o nosso envolvimento, os laços, para que a gente possa auxiliar de alguma maneira nesse momento que vocês estão em casa, estão com as crianças todo esse tempo. Na escola a gente sente muita falta desse momento, né? Então, essa live foi exatamente para isso, né? Foi planejado pela equipe da escola, né? Nesse momento, eu até agradeço toda a equipe da Escola João do Nascimento, que não mediu esforços para que a gente fizesse essa live. Agradecer muito a nossa convidada, que gentilmente aceitou com o nosso convite, que foi feito pela nossa professora Valéria, que conhecia ela e tinha o contato dela e conseguiu fazer essa mediação para que hoje a gente conseguisse fazer essa conversa, né? Então, eu espero que todos aproveitem muito. A gente vai ter o tempinho eu vou apresentar a nossa convidada, ela vai ter o tempo dela da fala dela, vocês podem fazer os comentários, o que vocês quiserem fazer, e aí no finalzinho ela vai falar quando vocês podem fazer perguntas, certo? Para ela, o que vocês sentirem necessidade após escutar a fala dela, o que vocês gostariam de perguntar, aproveitem esse momento. É para vocês e também para todos que estão aí, né? Que entraram aqui não só junto com as famílias, mas todas as pessoas que aceitaram o nosso convite para participar dessa live, né? Eu agradeço muito, eu estou representando a nossa equipe, porque uma pessoa teria que fazer esse papel, como disse a nossa convidada, de anfitriã, então estou representando a nossa equipe como anfitriã nessa noite, ok? Então, sejam bem-vindos e fiquem aí com a gente e escutem tudo que a nossa convidada vai dizer, ok? Vamos lá, então eu gostaria de apresentar ela, né? Já vou apresentando ela. O nome dela é Maria Belintani, ela é doutora em educação pela Unicamp, certo? Especialista em desenvolvimento humano e em educação econômica. Tem 25 anos de magistério público, escritora de vários livros, como Comida de Herói, Herói de Verdade, que são livros infantis. E também tem livros para adolescentes e adultos. Atualmente se dedica em divulgar as pesquisas realizadas na educação, nas redes sociais, para que o conhecimento científico seja acessível a todos, né? Então, essa é a nossa convidada de hoje. Novamente, a gente gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade dela em aceitar o nosso convite e muito agradecida por quem está aí assistindo a nossa live. Então, agora, Maria, o espaço é todo seu. Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. E você, Maria? Tudo em ordem. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui, conversar com vocês e conhecer o trabalho da escola.
é muito cuidadoso da parte de vocês se preocuparem com as famílias, com as crianças, e oferecer informação, oferecer momentos em que as pessoas possam ouvir, se encontrar, ver se aquilo que a gente fala pode ajudar. Nós sabemos que esse período de pandemia ele foi muito infeliz para muitas pessoas, muitas vidas se foram, e isso é irremediável. No entanto, existem algumas coisas boas. Olha aqui nós estamos nos conhecendo online, eu estou tendo a oportunidade de conversar com os pais, e eu gosto muito desse contato, de conhecer outras pessoas. Eu é que agradeço essa acolhida tão calorosa, especialmente a Valéria. A Valéria foi minha aluna no curso de pedagogia, tenho um carinho muito grande pela Valéria. Ela é pequenininha, mas ela sabe o que ela quer, ela sabe ser dedicada, então é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. E pelo fato dela estar me convidando, eu tenho certeza que os profissionais que aí estão também são profissionais muito valorosos. Eu visitei o site, a página do Facebook da escola. Gente, ela é muito bonita. Se você, pai, que está me assistindo, ainda não viu, vai lá na página, veja as histórias, memórias de cozinha, receitas. Olha que coisa mais gostosa da gente relembrar um prato, relembrar as coisas gostosas que a gente conversou na cozinha, na mesa, memórias que ficam, os presentes, as coisas, objetos pessoais, tudo isso passa. Só que aquilo que diz respeito à nossa afetividade, às nossas memórias, elas ficam. Né? E ficam para sempre. E desde criança a gente vai levando isso para o resto da vida. Então, parabéns às meninas que estão se dedicando a ensinar, fazer brinquedo com sucata, brinquedo simples, resgatando receitas culinárias, contando história, de uma maneira ou de outra, trazendo a afetividade por meio da rede social. Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês e o fato de estar conhecendo virtualmente a todos também. A gente que agradece até pelas palavras. Maria, muito obrigada. E é sempre uma tentativa. O esforço, ele está sendo... a gente está tentando muito, né, se esforçar para não ficar distante das crianças e nem das famílias, né? E temos até uma equipe técnica aqui hoje para que a live dê tudo certo, a Lília, a Marina, né? Que estão aí por trás dos bastidores. Então, agora, vou escutar você também na sua fala. Vai ser um prazer. Bom, eu escolhi esse tema, né? O que eu posso e quero deixar, posso e quero deixar para o meu filho, né? Meu filho, minha filha, meus filhos, enfim, aqueles que eu tive e eu tenho, né, a oportunidade de criar. Sejam eles biológicos, sejam eles adotivos. O amor, a intensidade, o carinho e o envolvimento, ele é igual. E essa constituição da família é um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, né? E quando o filho está sendo esperado, parece que uma mágica, né, se estabelece ali e todo mundo se mobiliza em função daquela criança que vai nascer. Os pais projetam o seu futuro, existe toda uma preocupação de organizar materialmente o berço, as coisas para essa criança. E aquela felicidade, né? O que vai ser? Vai ser um menino? Vai ser uma menina? Qual que é o nome? Ai, meu Deus, como é que vai ser o parto? Então, assim,
uma série de emoções, de sentimentos que os envolvidos estão e que fazem parte da vida da criança, desculpa, desde o momento da concepção. E assim a gente ouve os pais, nossa, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E eu fico me perguntando, mas o que será que é esse tudo aquilo que eu não tive? É amor? Carinho? Memórias? Uma bola? A condição financeira, a gente parece que melhora de condição financeira e tem a impressão que o tudo que eu não tive, né, ele se constitui em presentes, em objetos, em condições materiais. Algumas pessoas pensam assim, outras não. No entanto, nessa vida globalizada e nessa troca com diferentes pessoas que a gente vai observando, às vezes a gente até duvida dos próprios valores. Mas será que eu não tenho que dar mesmo para o meu filho? Porque ele disse para mim que todo mundo na escola tem, menos ele. O meu filho não vai ficar sem nada. Essa é uma discussão que a gente vai terminar de amarrar no final da minha fala. Vejam, eu estou aqui hoje com vocês e eu não tenho por objetivo nenhum apontar coisas erradas, dizer que a família é culpada, longe disso, muito pelo contrário. Eu quero trazer situações para que vocês pensem a respeito, seja sua ou diga a respeito a alguém que você viu. Porque, na realidade, o que mais importa nesse momento é que você consiga efetivamente se fortalecer. E de que maneira será esse fortalecimento e em que sentido é esse fortalecimento, né? Então, eu vou trazendo esses elementos com muita calma, muito devagar, para a gente ir pensando um pouquinho. Tudo bem? Então, a mãe, vamos pensar na mãe grávida. Ela fica em êxtase, ela chora, ela se coloca como alguém que depois que o bebê nascer, ela vai estar disponível para ele o tempo todo. E depois que esse bebê nasce, tem uma outra situação que é a seguinte, é o choque da realidade, né? Você percebe que aquele serzinho que acabou de nascer, o amor, ele vai aumentando cada dia mais, de uma maneira ou de outra. Em outras situações, a família leva um choque, porque às vezes a criança não nasce perfeita, ela nasce com alguma deficiência. E esse amor, esse preparo para receber essa criança com necessidades tão específicas, leva um tempo até se acomodar. E a gente também percebe que o amor impera, principalmente quando a mãe, o pai e a família abraçam aquela criança e percebe, seja ela adotiva, com deficiência, uma criança perfeitamente saudável, os sentimentos que você desenvolve em relação àquele ser que vai crescendo são intensos. E as aprendizagens que a gente tem com a criança deveriam, e muitas vezes fazem isso, que a gente olhe o mundo de uma outra maneira. Porque eu quero mudar o mundo para que os meus filhos eles tenham uma vida mais tranquila, uma vida mais segura.
Quando eu tinha os meus pequenos, né, eles já cresceram, então tenho 2 meninos, são homens agora, né, 23, 22 anos, eu percebi que até então eu não tinha tido maturidade o suficiente para dizer assim: se eu quiser algo bom para os meus filhos, eu preciso pensar nos filhos dos outros também. Não dá para construir um ambiente seguro, não dá para dar recursos consistentes. Eu não garanto a felicidade dos meus filhos se eu não pensar que o entorno deles também tem que oferecer as mesmas coisas. É um elo, é uma coisa que se encadeia na outra e que com isso vai transformando a nossa realidade e o ambiente fica mais seguro para os nossos bens tão preciosos. Enfim, um filho, ele vai ser sempre uma eterna aventura, em todos os sentidos. Porque em cada fase que a gente passa, são outros desafios que nós temos. Cada noite mal dormida, cada febre, o choro, essas coisas ninguém fala. Essas coisas, esse desgaste, principalmente para as mães, de cuidar sistematicamente, a mãe trabalhar fora ou não, seja como for, seja a mãe trabalhando fora e voltando para casa, assumindo as responsabilidades dos afazeres domésticos, o qual eu acho que o marido poderia colaborar um pouco mais, ou essa mãe ficando em casa e tendo os afazeres domésticos, mais o cuidado dos filhos, não é fácil. Essa criança, ela exige muito. E às vezes a gente tem que fazer algumas opções. Ou eu deixo determinadas coisas caminharem com mais leveza dentro da minha casa para eu poder dar atenção para o filho. Mas, por outro lado, eu não posso ficar em cima do filho o tempo todo, porque senão eu sufoco e ele não cresce. É tal qual uma planta. Se você colocar uma redoma em cima da planta, ela não vai, ela vai murchar. E a criança também. Né? Eu gostaria de destacar, quando eu era diretora de escola, eu recebia pais, assim, 25 anos de magistério, né? Então eu entrei muito em contato como professora ou como diretora. E não era raro os pais reclamarem de algum machucado na criança, porque o fulano empurrou ou bateu. Isso acontece. Por mais que a professora seja cuidadosa, você pode trocar chupeta, a sacolinha de roupa, enfim, isso vai acontecer, né? Impossível. E alguns familiares, pais, mães, chegavam na escola assim, muito raivosos, né? Porque eles entendiam que aquele círculo de perfeição tinha sido quebrado e o seu filho tinha sido colocado em risco. Não, com raras exceções, sim, porque a gente também, a escola erra, evidentemente, mas de uma maneira geral, né, a criança tem muita segurança na escola. E na época eu tive a curiosidade de verificar, e hoje, para vir conversar com vocês, eu voltei a verificar os dados, informações a respeito de acidentes com crianças. E por que eu quero trazer isso, né? Eu quero amarrar todas essas ideias. Esses acidentes com crianças, em quinto lugar, aparecem quedas e ferimentos. Mas, assim, quedas e ferimentos são acidentes muito graves. Né? Em quarto, queimaduras.
Ou seja, as crianças estão em locais não adequados para ela, especialmente na cozinha. Terceiro lugar, sufocação, né? O engasga, ou cai dentro do balde d'água, alguma coisa, ou na cama. Segundo lugar, afogamento. E em primeiro lugar, acidente de automóvel. De maneira geral, em todas essas situações, a criança está acompanhada da família. E a família não percebe que existem perigos eminentes que podem causar a morte no seu filho. E assim, muito próximos de você, dentro da sua casa. Eu quero culpar a família? De modo algum. Eu quero alertar. Eu quero alertar que aquele empurrão, aquele puxão de cabelo que teve na escola, fortalece o seu... Não é para aceitar, é lógico, você tem que ir lá, conversar. Mas fortalece o seu filho para enfrentar os empurrões da vida. As puxadas de cabelo ou o pé na frente que algum dia vai passar. Porque a escola é um ambiente completamente diferente do ambiente familiar. Os objetivos da escola podem até ser os mesmos, como, por exemplo, trabalho com valores, focar uma pessoa íntegra, mas num contexto muito mais social do que na família. Né? Então, esse é um aspecto extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Conforme ela vai crescendo e ela vai para a escola, a importância disso consiste justamente nas trocas, nas regras que ela aprende a seguir para poder regular o seu comportamento em relação ao outro. Aquele que bate tem que aprender a não bater. E aquele que eventualmente apanha precisa aprender a se defender de outra maneira, que não batendo. Na escola não se ensina a bater, mas o bater pode vir de uma manifestação interna, porque ainda não sabe resolver os seus conflitos, né? O que é normal. O bater, o morder, eles expressam raiva, medo, angústia, que por serem muito pequenos, ou por não terem oportunidade ainda, ou não aprenderem ainda a falar sobre o que sentem, acabam agindo dessa maneira. Existem outras coisas, sim, que influenciam um comportamento violento da criança, que é o próprio ambiente de casa ser violento. Outra coisa que pode influenciar no comportamento violento da criança, e até certo ponto é normal, entre aspas, né? É o fato dela assistir muitos filmes violentos, principalmente porque não são adequados à sua faixa etária, jogos, né, videogames violentos. Sabe por quê? Porque ela mistura fantasia e realidade. Aí ela vai brincar de dar murro, mas ela não tem controle na força. E machuca o colega.
Aí a família vem querendo matar a professora. Mas quando eu entendo a situação, fica muito mais fácil da gente conversar. Então, eu mostro que alguns perigos são latentes, outros fazem parte do crescimento, especialmente as questões sociais. Ah, você está querendo me ensinar a educar meu filho? Eu quero que preste atenção em relação a essas fases para que a criança possa ter equilíbrio. Se o tempo todo você intervém achando que ele está sempre correto nas ações, e a professora tentando fazer um trabalho com ele, no sentido de pensar no tipo de brincadeira que está fazendo, que não pode ficar chutando todo mundo, que vai pegar e vai machucar. E você fala assim, nem dê bola para isso, meu filho, pode brincar. Então, olha, você está, num primeiro momento, desautorizando a professora, mesmo porque nem está tentando entender o trabalho que ela está fazendo, e ensinando o seu filho a desrespeitar. Hoje, ele está desrespeitando a professora, mas ele fica com a professora 1 ano. Amanhã, quando ele for maior, adolescente, ele vai desrespeitar você. Porque o respeito é aquilo, não é ficar quieto. O respeito é entender que algumas ações podem machucar o outro. E como eu gosto muito do outro, eu não quero que aquilo aconteça. Eu não quero decair aos olhos da minha professora, aos olhos do meu pai. E se eu ensino a não respeitar as pessoas, necessariamente isso vai acontecer. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo já há muitos anos. Tinha na escola um menino, entre muitos outros que eu conheci, ele era terrível. Ele era terrível, terrível, terrível. De aprontar mesmo. E aí a coordenadora chamou a mãe para conversar, para saber o que estava acontecendo, e por um acaso eu estava ali e fiquei na conversa. Enquanto ela veio com uma filhinha, o menino devia estar no 6º ano, alguma coisa assim, ou 5º ano, não me lembro direito. Mas era uma criança pequena, digamos assim, 10, 11, no máximo 12 anos. E ela trouxe a filhinha de 5 anos. Então estava a coordenadora, eu e a mãe e a garotinha em frente. Enquanto a coordenadora estava conversando com a mãe, aquela garotinha, ela foi destruindo as coisas da mesa da coordenadora, tirando, levando para lá, e a mãe assim, como se nada tivesse acontecido. De repente, mas eu fui ficando irritada com aquela situação, eu virei para a mãe, não fiz certo, eu virei para a mãe e falei assim para ela, olha, se ela continuar a fazer isso, quando ela crescer, ela vai dar os mesmos problemas que o fulano de tal tá dando. A mãe ficou muito brava. Muito brava. Eu não tiro a razão dela, não. Da mãe ter ficado brava comigo. Porque eu não deveria ter falado assim. No entanto, aí é que estão elementos para a gente pensar. Olha, nós tínhamos muito problema com o garoto, justamente dele respeitar os momentos de rotina da escola. Ele era terrível. Tipo assim, ninguém manda em mim. De responder assim. E você vai contornando, contornando.
Então, quando a gente vê o irmãozinho, né, a irmãzinha, ali mexendo em tudo e a mãe impassível, como se aquilo fosse normal, e é normal para uma criança. É normal para uma criança. Mas eu posso explicar, desde que eu saio de casa, olha, nós vamos num lugar, é diferente, vai ter muita coisa, mas você não pode mexer, porque não é nosso. Só com a autorização da pessoa. O que eu faço quando isso acontece? Primeiro, eu respeito a criança e a sua natural curiosidade. Eu estabeleço um limite para ela. E esse limite, ele precisa ser estabelecido com a família. A gente não está brigando escola e família, a gente está indo ao encontro do mesmo objetivo da criança. Então, quando eu sei que o meu filho, na minha casa, eu posso autorizar algumas coisas e não outras. Mas vamos lembrar um pouquinho que os acidentes, a maioria dos acidentes ocorrem dentro de casa. São acidentes, não quero culpar, mas será que alguns deles poderiam ser evitados porque eu fui estabelecendo alguns limites para a criança ou porque eu dei mais atenção e não permiti que ela ficasse circulando em momentos que eu estou no tanque, eu estou cozinhando? Quem que dirige um carro? É a criança? Não existem regras de trânsito para as crianças se acidentarem no carro. Geralmente elas estão com as suas famílias e o excesso de velocidade, beber na direção, não respeitar os sinais de pare e os sinais vermelhos. Mas se eu me lembro bem, assim que eu vi que a minha família ia crescer e eu me enchi de felicidade, eu também preciso sair desse momento que era só eu para pensar na educação do meu filho e lembrar que eu não posso continuar agindo como um adolescente e ser inconsequente nas minhas ações. Eu estou sistematicamente, todos os dias, ensinando os meus filhos a não respeitarem as regras de trânsito. Aí a professora ensina educação para o trânsito em casa. E a criança sai com o pai de carro. Quando não, ele ainda arruma briga. Essa situação é semelhante, algum dia vocês já conheceram alguém, né? Então, a gente que passou por isso. Então, tudo isso são elementos que a gente vai juntando num quebra-cabeça e que, infelizmente, nós não temos tempo de conversar. E mostrar que, na realidade, o que mais a criança precisa é de coerência, de carinho, de firmeza, de pais e mães que estejam presentes, e tudo isso tem um custo muito grande. E ainda por cima, vocês precisam manter a sua identidade, manter a sua integridade, porque você não pode viver em função do filho somente. E aí a gente vai de 8 a 80, por que de 8 a 80? Porque, de repente, a proteção é de uma ordem tão grande que a mãe ou o pai ainda dão a comida na boca da criança. 3, 4, 6, 10 anos. De bater no liquidificador
a comida porque ele tem enjoo. Com 7 anos ele tem enjoo de comer aquela comida sólida. Eu não estou inventando esses exemplos. Tudo por quê? Porque eu gosto tanto do meu filho que eu estou facilitando a vida dele. Então, sai daqui, vai para cá, e esses extremos prejudicam terrivelmente o desenvolvimento da criança. E coisas simples, às vezes, não aconteceram. Por exemplo, crescer é um desafio para todos. E enquanto a criança cresce, eu vou me adaptando àquela nova realidade. Você chega em casa num dia cansado. A criança, independente da idade, vem te procurar. E você fala, não, hoje não, filho, eu estou tão cansada, agora não. Agora não. Mas isso passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Um belo dia você fica com uma dor na consciência e você resolve, sabe fazer o quê? Eu vou levar um presentinho pro meu filho, né? No sentido, olha como eu gosto de você. Na verdade, o presente é o de menos. Sabe por que ele gostou do presente naquele momento? Porque ele soube que naquele momento que você comprou o presente, você pensou nele, dedicou um tempo para ele e foi lá, olha, eu trouxe para você. Se você der um negocinho desse tamanho, ou você der um negocinho desse tamanho, não vai fazer diferença. A diferença, ela está no tipo de atenção que você deu. Quantas histórias você contou para o seu filho na hora de dormir? Não sei ler. Não gosto de contar. Não tem livro na minha casa. Nossa, mas você não tem nenhuma história de quando você era criança, de alguma coisa que você aprontou, que seu pai te bateu, que a sua avó falava que tinha mula sem cabeça, de uma comida gostosa. Você nunca contou para o seu filho a história do nascimento dele? Como que ele foi esperado, amado, os detalhes, né? Eu queria comprar um macacãozinho assim, não tinha dinheiro, comprei outro, mas quando você veio, você ficou lindo no macacão de qualquer jeito. Você falou para o seu filho da alegria que você sentiu quando percebeu que ele estava aprendendo a escrever o nome? Você fala para os outros, né? Mas para ele, olha, você está escrevendo o nome. Eu demorei muito tempo para escrever. Não tive a mesma oportunidade que você. Estou super feliz, porque você está proporcionando para o seu filho o diferencial que você não teve. E o diferencial está na afetividade, está no acompanhamento, que não é fácil. Porque as crianças tiram a gente do centro. De vez em quando você sai que nem uma louca aí, gritando, porque ninguém te escuta. Que mãe nunca fez isso? Levanta a mão. Eu não vou levantar a minha, não. Acontece porque nós somos seres humanos. E sendo seres humanos, nós cometemos atos falhos, mas quando a gente toma consciência desses atos falhos, a gente recupera, a gente tenta de novo. Quando os meus filhos eram adolescentes, eu me lembro que um deles falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Eu não lembro o que eu tinha feito, que eles acharam um absurdo, porque eles não eram mais crianças. Aí, sabe quando você fica desanimado? Fala assim, não acredito.
Eles ficaram bravos comigo. Nossa, eu fiquei chateada. Eu falei assim, e um deles falou assim, mãe, a gente não é criança, você não precisa falar desse jeito comigo, por exemplo. Não lembro o que era. Eu lembro a resposta que eles me deram. E eu falei assim, eu juro que eu tento, gente. Olha, fulano, João, foi o João que falou. Eu tento não fazer isso, eu tento agir diferente com vocês. Aí ele olha para mim, né, e fala assim, mãe, eu sei, você tenta mesmo. Só pelo fato de você tentar e entender, já é um alívio para mim. Dá para entender que a gente falha, mas quando a gente vai estabelecendo essa confiança com as crianças, eu não preciso ter medo de falhar. Aliás, eles compreenderem você enquanto um ser que falha é perfeito. Isso significa que eles também podem falhar. Tem muitas crianças, é assim, a coisa está ficando tão séria que não são só as crianças. Começaram com os jovens, agora são adolescentes, inclusive crianças. Que o sofrimento para crescer é tão grande, a cobrança é tamanha, a cobrança externa e principalmente aquela interna que ninguém vê, que elas estão se matando. Né? Vocês vão falar, nossa, que mundo louco. Uhum. Não, o nosso mundo realmente está meio complicado de viver. E a nossa relação com a criança, com o adolescente, com os nossos filhos, precisa melhorar. De um jeito, minha relação é boa. Uhum. Até você conversar com o adolescente. Quando eles começam essa fase de adolescência e eles conseguem verbalizar melhor as suas opiniões e os seus pensamentos, a gente vai caindo do cavalo. Porque eles confrontam a gente de uma maneira muito intensa. Eles vão mostrando para você que aquele pai, aquela mãe perfeita que você acha que você é, eles falam para você que você não é, não. Ai, mas é tão doloroso. Né? E a gente precisa aprender. Se eu fizer disso um motivo de briga, vocês vão brigar todos os dias. Quem tem filho no 5º ano já deve estar percebendo isso, né? A criança está modificando. Vai para o 6º ano, o ano que vem. Minha mãe santa, é uma fase de transição muito difícil para todo mundo. Eles estão crescendo, mas ainda são crianças. Eles começam a frequentar o Fundamental 2, uma série de exigências para se adaptar. E por aí vai. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando? Vocês têm alguma pergunta e gostariam de passar? Pode passar as perguntas que a gente vai. Depois a Carla passa para mim, né? Mas se esse for o momento, já vai mandando ver, põe as perguntas aí. Então, a infância é esse período que vai do momento que a criança nasce até 11 anos, aproximadamente, não tem um negócio fixo. E durante todo esse momento, ela vai tendo fases na sua vida que eu preciso estar atenta. As crianças possuem uma série de direitos. E vamos falar dos valores que você está bem preocupado em garantir para o seu filho? A criança tem direito a uma nacionalidade, que se ela tem um documento aqui no país, identidade, se ela está na escola, ela tem. Ela tem direito à educação, habitação, alimento, saúde. Ela tem direito à recreação, a brincar. O brincar é importante. O brincar
tão importante na vida dela que as crianças que são impedidas de brincar, elas sofrem terrivelmente na vida adulta. Né? E não é brincar com um brinquedo comprado, é brincar com aquilo que tem. É brincar com o amiguinho, não é brincar em jogos online, é brincar presencialmente. Porque aí eles brigam, eles se resolvem, eles inventam. É isso que a criança precisa. E a criança também, ela precisa ser protegida pela sociedade, ela precisa de amparo, ela tem direito a atendimento médico prioritário, ela precisa ser protegida pelos pais, pela sociedade, pelo poder público, especialmente em relação à mortalidade infantil e seus inúmeros casos. Um deles, acidente de trabalho, de carro. Trabalho infantil. Aquelas crianças que ficam no semáforo. Melhor trabalhando do que roubando. Melhor estudando do que trabalhando, você não acha? Porque qual as chances que essa criança vai ter se não for para a escola? Ainda a escola continua sendo o melhor caminho para a vida. Então, essa frase, pensa nos seus avós, nos seus pais. O mundo hoje mudou muito. Para aquele que não estuda, resta o quê? Resta trabalho muito difícil e às vezes até a marginalidade. Abuso e exploração sexual. Isso é sério. Violência doméstica. E essa violência doméstica pode ser psicológica, física, sexual. Como andam os gritos quando vocês, enquanto casal, discutem? A gente tem que pensar nessas coisas. Porque existem os ambientes de aprendizagem da criança. E os ambientes de aprendizagem da criança é a família, a casa dela, é a família, a escola, é a família e outras instituições, como a igreja, clube. E depois é o mundo. Quando ela vai caminhar sozinha. A gente precisa repensar como é o mundo da minha casa. Difícil, mas não impossível. O que eu tento trazer para vocês é uma série de reflexões a respeito da convivência. Apontando coisas que acontecem no cotidiano e que, se essa nossa fala colaborar para que vocês, enquanto casal, conseguirem conversar entre si para ver o que é que está em excesso, que poderia ser melhor organizado, perfeito. Perfeitos vocês nunca serão, nem eu sou. E eu ainda brigo com os meus filhos que têm 23 anos. E tenho conflito, e eles conversam comigo, falam que eu estou excedendo, que eu estou invadindo a privacidade deles, que eles sabem o que eles estão fazendo. São coisas que acontecem. Lembrem-se de vocês com 23 anos, se vocês não faziam a mesma coisa. Se é que hoje vocês não têm 23 anos aí, né? Podem ter casado cedo e estar aqui ouvindo. Então, o que eu quero para o meu filho, né? O que eu quero com esse serzinho que a gente ama de paixão? Como que ele vai aprender a se relacionar com as pessoas? Como que ele vai aprender a se alimentar direito e frequentar, depois de adulto ou adolescente, lugares seguros?
evitar determinadas companhias e evitar também drogas. Qual profissão que ele vai querer seguir? Eu falo do meu trabalho para ele, o que eu faço, se me dá prazer. Eu falo que o meu trabalho, desse meu trabalho, eu recebo dinheiro que compra arroz, feijão, paga o aluguel. Parece uma coisa boba, mas não é. A criança tem que ser inserida, não é porque é criança. Olha só, como a coisa é um pouco confusa, né? Às vezes eu acho muito confusa. Em algumas situações, a gente trata a criança como criança. Isso não é para criança. Em outras, a gente acha que ela pode. Por exemplo, tem criança que assiste a novela das 7, das 8, das 10. Não deveria. Mas não é coisa de criança saber da situação financeira da família. Como não? Depois ela vai ficar adolescente, você vai achar que ela tem que economizar, ficar menos tempo no chuveiro, esse tipo de coisa, e ela não vai ver sentido nenhum. E aí a conversa fica mais difícil. História real, né, que eu vou contar para vocês. É o seguinte, uma moça, ela estava, que eu conheço, ela estava fazendo uma pesquisa, e ela inventou uma historinha. Ela contou uma historinha mais ou menos assim para crianças de 5 anos, 5 e 6 anos. Tinha uma menininha ou um menininho que queria muito um brinquedo. E o pai não tinha dinheiro. Mas ela queria muito aquele brinquedo, ela vivia pedindo, pedindo, pedindo. A única maneira, o pai trabalhava de segunda a sexta-feira e só ficava em casa sábado e domingo. Ela não via o pai durante a semana. E o pai falou para ela assim: olha, para te dar esse dinheiro, esse brinquedo, eu vou ficar 1 ano, eu vou ficar muito tempo trabalhando sábado e domingo. E a gente não vai mais se ver durante muito tempo. Ou você fica sem o brinquedo e a gente continua junto no sábado e no domingo. Ela contou essa história para muitas crianças. Dessas crianças, eu acho que eram 50 e poucas. 60% das crianças tiveram que responder, aliás, todas as crianças tiveram que responder. O que você acha que esse menininho, que essa menininha deveria fazer? Ficar sem o brinquedo, mas com o pai no final de semana, ou ficar com o brinquedo e ficar muito tempo sem ver o pai nos finais de semana? Dessas 60 crianças, mais ou menos, 60% escolheu ficar com um brinquedo e sem o pai. Estar presente. Olha, isso é um dado muito sério. Estar presente na vida do filho implica muito mais do que dar presente. Não que você não deva dar presente, longe de mim de falar isso, mas o que é que está faltando para essas crianças de 5 anos que escolhem o presente e não ficar com o pai? Isso é grave. Então, se a gente está falando de valores, o que eu quero e o que eu posso, você quer dar o mundo para o seu filho. Você quer dar tudo para ele. Mas o que você pode dar? Ou o que você deve dar?
É uma pergunta que vocês em casa podem responder. Aqueles que nunca pensaram vão pensar. Aqueles que já sabem a resposta daquilo que acham importante vão se fortalecer para se manter nesse ritmo. Você quer que seu filho fique preso? Acho que não. Se você já foi preso por alguma coisa, você sabe que não é fácil. E você quer isso para ele? Você espera que seu filho case, compre um carro, tenha dinheiro? Mas será que é isso que ele quer? E você está dando estrutura para que ele seja um homem e uma mulher dignos? A gente não sabe se essas coisas serão coisas que ele vai ter. Né? Justamente porque ele pode ter outras escolhas boas, mas que não necessariamente as de ter uma casa, um carro ou coisas assim. Nós somos pais, nós não somos donos da vida deles. Eles crescem, mas algumas coisas a gente mantém como base para todos eles. Tá? Bom, então a gente chega assim num contexto que todo pai quer passar valores importantes, eles querem que os filhos cresçam adultos, honestos, trabalhadores, fortes, humanos, felizes. E a escola também quer isso. A escola é um ambiente que também pretende proporcionar essas possibilidades para eles. Tem um monte de defeito a escola em si? Lógico que tem. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano que, diante das dificuldades ou dos desafios, vai se reinventando. Gente, olha o que a escola fez esse ano, os professores fizeram esse ano. Se reinventar em momento de pandemia. No início da minha fala, se você não estava presente, eu falei, olha o que as professoras dessa escola fizeram para as crianças em relação a toda essa afetividade. Elas foram dando elementos para se trabalhar isso, extremamente importante para as crianças. E você fez os brinquedinhos lá que elas sugeriram, junto com as crianças? Podiam ter feito, né? Só que a escola é uma estrutura diferenciada da organização familiar. E assim tem que ser. Não espere que a escola trate o seu filho como filho. Ele é aluno. O fato de ser aluno não e não filho não significa que ele seja menos importante. Não, precisa dele, se exigir dele outras responsabilidades. Fazer a tarefa de casa, estudar, de vez em quando o joelho vai ficar ralado, ele vai levar um empurrão, um puxão de cabelo, uma mordida. Os pais serão chamados na escola para conversar. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, não, está tudo em calma. Enfim. Quando a escola fala, olha, seria bom levar a criança no médico para ver alguma coisa, tal. Nossa, tem pai que fica extremamente ofendido. Às vezes a criança não escuta direito, precisa fazer uma lavagem no ouvido. E ele fica ofendido. Às vezes ela não está enxergando direito, por isso que... Não, é bobagem, essa escola também só pede. Gente, mas é uma escola que está olhando para a criança, está olhando para o seu filho, olha, a gente não sabe o que é, dá para ajudar? Se você não levar, quem que vai levar? A gente não está em desencontro, a gente está em encontro, né, em relação à criança. E aí eu queria passar de todo esse processo
de escola. Como é que é a comunicação com o seu filho? Você se comunica aos gritos? Sempre? Como você, marido, esposa, trata o seu companheiro? Como vocês se tratam? Vocês se tratam desrespeitosamente na frente do filho? Porque você não faz nada em casa, não sei o que você fica fazendo, não, vagabundo, e não, sei lá mais o que pode sair. Fora a violência que pode acontecer dentro do espaço. Você acha que isso... Você reclama do arranhão do joelho, mas tem coisa pior acontecendo na sua casa e você está permitindo isso? Que tipo de proteção você está dando para a sua criança? Que tipo de formação? Onde que acontece o primeiro grito com a criança? Onde a criança come pela primeira vez salgadinho, com 1 aninho, 1 ano e meio, ou bebe refrigerante. Isso não é comida e bebida para beber. Nenhum pediatra orienta isso. Onde que a criança é chamada pela primeira vez de teimosa, incapaz, birrenta? É em casa. É em casa. E se eu acredito que o meu filho é tudo isso, e eu não acolho ele nesses momentos de teimosia, de birra, como que ele vai aprender? Olha, a Elecir Dantas disse: muitas vezes percebemos que os pais, pelo excesso de trabalho, pela carga horária excessiva, pecam sem querer, pela falta, né, de educá-los e corrigi-los, no momento que necessitam uma maior intervenção, pois no fundo se sentem culpados da ausência na vida de seus filhos. E como forma de compensação, acaba deixando de cumprir esse papel tão essencial em suas vidas. Elecir, está coberta de razão. E eu sei que a perfeição a gente não vai alcançar. Mas esse desequilíbrio está prejudicando em muito as crianças. Mas muito mesmo. E é um problema de ordem interna. Por isso que é bom dar uma palestra. A palestra é conveniente porque cada um ouve e vai trazendo para si as suas reflexões. E olha isso ao seu redor e fala, não, se de tudo isso que a gente está conversando, uma coisinha vocês resolverem mudar em benefício da criança, perfeito. Acho que isso é extremamente importante. Aonde que a criança aprende a comer arroz, feijão, ovo, salada, bife? Em casa. Só que cada vez está mais difícil para a escola ensinar as crianças a comerem isso. E tem mãe que fala assim, não, mas se ele não quiser, dá só arroz para ele. Vai ficar uma criança abaixo do peso, não vai ter nutrientes o suficiente para brincar. Fome deixa a criança extremamente irritada ou apática. Então, quem que vai ensinar essas crianças a conversarem? Parece que tudo isso que eu estou falando é só apontar e a gente resolve assim. Não, não é fácil, não. Existe né? A gente tem, como a Elecir falou, um cotidiano muito pesado. Mas foi você que resolveu ter filho. É você que precisa pensar o que eu posso deixar com meu filho. O que você quer, você pode deixar um monte de coisa. Mas o que eu posso deixar que vai ajudar na formação dele?
É nesse sentido que eu tenho que pensar. Foi por isso que a gente acabou escolhendo esse título para nossa conversa, né? Como que a gente vai ouvir as crianças? E lembrar que elas estão crescendo, elas não compreendem o mundo do mesmo jeito. Todo dia você levanta e fala, não, hoje eu vou fazer diferente. De repente você se dá conta que você grita demais. Mas não é fácil. Acontece tanto imprevisto no meio do dia que quando você vê que ele derrubou leite de novo na toalha, você perde a paciência. De vez em quando pode. Mas isso ser uma constante a ponto de prejudicar o desenvolvimento da criança. E também eu queria trazer uma coisa para vocês pensarem. Como que eles vão aprender a se servir sozinhos, a vestir sozinho? Mas ele veste tudo de trás para frente, ele troca o sapato. Eu sei que demora mais. Mas você já se deu conta de que quando a criança aprende a fazer, o seu trabalho diminui? Porque ela é autônoma. Quando a criança coloca a comida no prato, ela sabe escolher a quantidade que ela quer? Quando a criança... Mas só que até fazer tudo isso, ela vai pôr o sapato errado, ela vai pôr a calça errada, o casaco de trás para frente, vai abotoar errado, ela vai derrubar tudo na mesa, como se a gente não derrubasse, né? Você já viu o tamanho da mãozinha dela? Dos pezinhos, da coordenação? Ela está crescendo. Ela está aprendendo a viver no mundo. Você gritar não vai resolver. Você gritar vai transformar essa criança mais chorona. Por que mais chorona? Porque ela assusta. E outra, ela acha que nada ela pode fazer. Aí ela vai para a escola, enfrenta um desafio na escola, chora. Aí a professora vai falar, olha, toda vez que eu peço para ela escrever do jeito que ela quer, não sei o quê, ela chora. Sabe por que ela chora? É insegurança. Só que lá na sua casa, toda vez que ela vai fazer alguma coisa, você grita porque está errado. Chegou um adulto, ela já fica assim, nossa. É um elo, né? É assim, que vai desencadeando uma série de reações. Vocês podem ter achado estranho eu falar que com 10 anos tem mãe, 7, 8 anos, que dá comida na boca. Por quê? Porque ele não sabe cortar a carne, ele faz uma sujeira. Vai fazer. Se sujou, a gente infelizmente vai ter que lavar. Mas ele vai aprender, em algum momento, a fazer. Senão ele vai ficar sempre aquela criança rotulada como uma desastrada. Ele não cresce nunca. Então, esse cotidiano que a gente enfrenta, depois vem as reclamações, né, dos próprios irmãos. Mãe, ele me empurrou, não empurrei. Mãe, ele pegou minhas coisas, não peguei. Esses impasses que deixam a gente enlouquecida. Mas isso não pode ser impeditivo. Aí o adulto tem raiva, explode, não sei o quê, patatá. Mas olha, tem uma palavrinha boa. Me desculpa, filho, eu não tinha intenção, eu perdi a calma. Da próxima vez você me ajuda a eu me controlar melhor. Tudo bem? Que isso vai ajudar a relação de vocês. E aí, o que a gente faz? Bom, eu acho que depois de tudo isso, vale a pena a gente pensar que o casal, ele precisa pensar, olhar um para o outro, né? Não um contra o outro, né? Olhar um para o outro e pensar, conversar entre si. O que vocês concordam em relação à criança, né? O que vocês discordam?
Como que dá para a gente negociar algumas coisas? Porque viver brigando na frente da criança não dá. O que vocês precisam de um tempo para amadurecer a ideia, para melhorar, e ajuda mútua, para poder... Não é para fazer de conta que o lar é de cor-de-rosa, que isso também não faz bem para ninguém, muito menos para as crianças. Né? Aí você fecha a porta, briga no quarto. Não, não é isso que eu estou falando, não. Né? Mas olhar nos olhos um do outro e conversar e tentar resolver as suas falhas enquanto mãe e pai, e não ficar trocando farpa na frente da criança e não chegar a acordo nenhum, e essa criança fica assim, que nem barata tonta. São acordos, são pactos que o casal faz para o benefício imediato da formação dessa criança. E depois, em relação à criança, sermão não funciona. Conselho sem fim. Ouça, para de falar, ouça o que ele tem para dizer, a criança tem para falar. Se a criança falar assim, olha, o meu caderno rasgou. Ah, tá. Se é para olhar, é para ouvir por inteiro. Não fazer de conta que está olhando. A criança percebe. Negar os sentimentos dela estar com raiva, com dor. Caiu, tá machucada, não, às vezes não foi nada. Você fala, não foi nada. Não, doeu, meu bem. Eu sei que doeu, mas logo vai passar. Vamos passar um remedinho aqui. Ou então leva para tomar uma injeção e fala que não vai doer. Só se for em você, porque em mim sempre dói. E por que eu vou mentir para a criança que não vai doer? Que vai enganar? Você vai falar a verdade. Vai doer. E a gente tem duas opções. Ou você enfrenta, ou eu te ajudo, te seguro, assim, que você fica mais confortável. E a gente vai tomar a injeção, a vacina, sei lá o que ele precisa tomar. Né? O excesso de zelo, né? Olha ele nos ajudando aqui. Pode sufocar e impedir o desenvolvimento das crianças. Estou aqui refletindo sobre alguma das minhas ações. Que bom, Elecir. Excesso de zelo também sufoca. Né? Não faça por ele, faça junto com ele. Não arrume a bolsa dele. Chama ele para vir arrumar com você. E no cotidiano é assim. Se você vai mandar um lanche, pede para ele vir junto. Traga ele junto e dê uma função. Agora você vai cortar o pão. Deixa que ele te ensine alguma coisa. Que ele fale como que ele aprendeu a fazer as contas. Que ele leia um livro do jeito dele. Que ele conte uma história oral para você. Que ele cante uma música. Mas uma música mais adequada para criança, tá? Tem música que não é adequada. E eu deixo para você pensar o que seria ou não adequado para eles. Eu só quero lembrar que tem meninas que estão menstruando com 8 anos, 9 anos, em função da estimulação sexual precoce. Música, dança, roupa, maquiagem. Só para vocês pensarem. Eu vou deixar esse nó assim, né? Para vocês. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Se vocês estão com problema com a escola ou têm alguma dúvida em relação à escola, vá à escola. Se não for para ir à escola, liga. Mas não fica falando mal da escola por WhatsApp. Não fique falando mal da professora, da escola, na sua casa. Porque se aquela escola não vale nada, quem está dentro da escola vale o quê? É o meu filho que está lá. Se o meu filho... Porque é isso que a criança acaba entendendo. Se a escola é ruim, se a minha professora é ruim, então eu também sou ruim, né? Porque eu estou numa escola ruim.
Grupo de WhatsApp. A Letícia, eu trabalho e chego em casa cansada em casa. Acredito, Letícia. Mas tenha consciência que meu filho não tem nada a ver. Sempre peço ajuda dele nas tarefas, que seja para arrumar os brinquedos, ajudar com as compras e no final das contas estamos nós dois brincando. Tá certo, Letícia? E mais do que isso, não tem problema nenhum de vez em quando você por exemplo, você prometeu que quando você chegasse em casa, você iria brincar com ele naquele dia. Só que o seu dia foi e você não falou, ai, não tô afim. Você vai conversar com ele. Fala assim, filho, hoje eu tive um dia muito difícil, aconteceu uma série de problemas, eu não consigo brincar com você hoje. A gente deixa para amanhã. Ele vai gostar? Mas tem que aprender a respeitar os seus limites. Você tem que respeitar os seus limites e ele também tem que respeitar os seus limites. É aquele dia que o mundo caiu na sua cabeça e você tem que explicar. Porque mostrar fragilidade não é ruim, muito pelo contrário. Ele tem que saber que você é humana, que você não é uma super-heroína, só de vez em quando. Então, voltando no grupo do WhatsApp, liga para a coordenadora. 90% dos problemas que ficam tumultuando o WhatsApp não são problemas, é só fofoca. Para que vocês ficam assim, supondo, dando palpite? Ah, porque onde já se viu uma professora fazer isso? Dar lição desse jeito? Gente, se a professora errou para dar lição de casa, vai falar com ela. O que vai resolver você ficar reclamando da professora? Eu acho extremamente antiético. Vai conversar com a professora. Explica para ela, olha, eu achei um absurdo essa tarefa, dá para você me explicar? Ela é que tem que explicar para você. Não aquele buchicho terrível e desonesto, antiético e desonesto. É um puxão de orelha em todo mundo que participa desses grupos de WhatsApp, só para ficar jogando conversa fora e falando mal da escola, dos professores e das coisas que sequer entende como é que funciona uma escola. Você queria que eu fizesse isso do seu serviço? Eu não quero, não. Então, essa é uma puxada de orelha em todo mundo. E passa a ser mais ético. Afinal de contas, é a escola do seu filho. Você está confiando naqueles profissionais. Se você está confiando, vai lá conversar. E é esse o exemplo que você vai dar para o seu filho. Olha, não gostei dessa lição, eu achei que ela não foi adequada, foi muito difícil, eu vou lá conversar com a sua professora para entender o que está acontecendo. Isso é exemplo para dar para as crianças, para elas crescerem. De ir lá conversar e resolver. Não ficar batendo boca. Vamos pensar que as minhas ações, elas influenciam diretamente o que o meu filho vai ser. E alguns defeitos a gente precisa corrigir. Se não corrigir 100%, amenizar. Porque a gente também está em construção. A vida é isso. A vida é esse processo. Às vezes ela é muito dura, às vezes ela não é muito dura. E a felicidade é algo muito efêmero. Ela passa. São momentos. Então, você não pode garantir o sucesso do seu filho. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir ajudá-lo a construir os seus próprios caminhos. Priscila, repensando nos hábitos que não colaboram com o desenvolvimento das crianças, como recomeçar e mudar nossa postura de responsável para garantir e contribuir para a formação das crianças? Boa pergunta. Comece por aquilo que você pode. O que mais te incomoda? O que mais te incomoda é o grupo de WhatsApp? Então você se posiciona. Gente, eu acho que isso não é legal. Vamos conversar com a professora? O que mais te incomoda são os gritos que você dá conta que está fazendo, está dando com as crianças?
na sua casa? A gente precisa entender onde está nos incomodando para você fazer essa retomada. Você é a melhor pessoa para fazer essa análise. Ou o seu marido, ou a sua mãe. Às vezes até a própria criança, dependendo da idade. Então, isso é importante. Outra coisa, um começo muito tranquilo. Deixa o seu filho fazer algumas coisas sozinho, com supervisão. Com supervisão, principalmente se for muito pequeno. Né? Não se irrite com os erros dele. Não, tudo bem. Ele está aprendendo a pôr água no copo. E vive derrubando. Chega uma hora que você fala, meu Deus, quando esse menino vai parar de molhar o chão? Sabe o que você pode falar assim? Tudo bem, vamos lá. Vem cá que eu vou te ajudar a enxugar. Você dá um paninho para ele e um paninho para você. Daqui a pouco ele vai derrubar, mas ele vai pegar lá o paninho e vai enxugar. E com isso ele vai crescendo. Acredite que seu filho pode fazer, mas é mais fácil fazer com o seu apoio. Não falando o que ele tem que fazer, mas assim, vamos lá, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Quebrou, e agora? O que a gente faz? Essa é uma pergunta boa. Bom, então eu vou fazer o seguinte, em termos de fala, essa foi a minha fala. E eu agradeço a atenção de vocês. E agora eu vou começar a ler as perguntas. Beleza? Realmente, excesso de zelo sufoca. Hoje tem 2 filhas, uma de 10 e uma de 2, quase 3. A diferença é grande. Sim. A de 2 totalmente independente, já a de 10 totalmente dependente. Obrigada pelas reflexões na live maravilhosa. Obrigada, Raquel. A de 10 também tem a questão do ciúme, viu, Raquel? O ciúme é uma coisa que atormenta a gente terrivelmente. E a gente precisa respeitar isso na criança. Às vezes a criança de 10 está querendo torcer o pescocinho da criança de 2, né? No simbólico. E a gente precisa. Aí você tem que falar, vamos lá, o que a gente pode fazer junto que é só meu e seu? Para ela se sentir importante, né? Porque a menina de 2 anos, meu Deus do céu, ela te imobiliza o tempo todo. E a gente vai vendo que a de 10 também precisa de atenção. Gente, se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui para responder, eu estou à vontade. Eu acho que eu falei até demais, deu mais de 1h20. Foi muito bom conversar com vocês. Enquanto professora, presenciei muitas vezes mães que subestimavam a independência dos seus filhos. Sim, ficavam boquiabertas quando contávamos as coisas que faziam na escola. O excesso de zelo não permitia elas verem esse crescimento. Com certeza. Você está certa, excesso de zelo, excesso de amor, né? Mas o amor também sufoca a planta que precisa crescer, aquilo que eu falei para vocês. Essa criança precisa ter o direito de errar. Depois essa criança cresce, não consegue decidir por uma profissão, não pode ser contrariada, ela entra no emprego e sai, sabe por quê? Porque ela não consegue se relacionar com as coisas, com a problemática da vida. Isso está sendo observado pelas empresas, por conta das gerações novas que vão trabalhar e eles estão com dificuldade de se relacionar com os jovens, porque, primeiro, o adulto está sempre errado, eles tinham que estar lá, eles já tinham que ser presidente da empresa, ou chefe, ou qualquer coisa. Isso é falta de respeito, isso é não compreender o processo, que nem a família se deu conta, nem a criança. A questão não é culpado. Ninguém é culpado de nada. Mas a gente tem que refletir. Tem um casal, 4 e 5 aninhos, mas eles só ouvem quando chama atenção. Ou seja, quando dou aquele grito que diga, por favor,
Vamos mudar a estratégia, tá? Tipo assim, de chegar junto. O que é que eles estão fazendo? Eles estão brincando, né? Se eles estiverem brincando, é o momento de você chegar até eles, olhar nos olhinhos, não aquela coisa de você estar lá na cozinha, ou na sala, ou no banheiro, e você fica falando, fulano, 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 e eles não vêm, e você grita. Muda de estratégia. Se você quer atenção, você saia da onde você está, vá até eles, olhe para os dois e fale assim, agora nós vamos comer. Vocês vão lavar as mãos e vocês vão para a mesa. Vocês vão sozinhos ou vocês precisam que eu vá junto com vocês? Porque isso, a gente vai se enganando. Que você quer ganhar tempo na cozinha? Pensa bem. No serviço de casa, você acha que eu também não fui mãe? Né? Mãe de pequenininho. E vai começando a chamar, achando que... Aí, de repente, fala, caramba, eles não vieram ainda. Não vai dar certo. Vá até lá, conversa com eles, sério, senta, não precisa gritar. Olha, agora nós vamos fazer isso. Eu estou esperando por vocês. Como vocês não foram sozinhos, eu vim buscar. E vai ser agora. Mas olha, ele não tem, essas crianças com essa idade não tem uma regulação, ou seja, elas não conseguem sair de uma coisa muito prazerosa para ir fazer uma coisa que eles não estão afim. Então, você precisa desse acompanhamento. Né? Você precisa ir lá e falar assim, agora acabou, vamos. Mas o desenho ainda não terminou. Depois, vocês assistem, porque agora vão comer. Então, tenta fazer nesse sentido, talvez. Mas assim, gente, algumas coisas não acontecem de imediato. Você tem que manter constância. Não adianta um dia você fazer assim, no outro você fica gritando lá da cozinha. Então, você tem que chamar a atenção da criança nesse sentido. Vá até ela e passe a mudar o seu comportamento. Aquela outra pergunta, né, que a mãe fez, mas como que a gente faz isso? Escolhe isso. Se você quer parar de gritar para chamar eles, comece a fazer assim. E se concentre nisso. Porque com o exercício, esse autocontrole seu vai ajudá-los a ter autocontrole também. Por que a professora consegue mudar de uma atividade para outra? Vocês já pensaram nisso? Ela está com uma classe toda? Porque ela está ali. Se ela ficar gritando lá da diretoria, agora é hora de... Eles não vão fazer. Quando o meu filho quer mexer em algo que não deve, ou subir em alguma coisa que não deve, eu aviso uma vez, 2 vezes, mas na terceira vez eu deixo. Mas fico supervisionando de longe. Então, você precisa tomar uma decisão. Se aquilo não deve mesmo. Está colocando ele em risco? Ele corre o risco de cair? Porque você ficar falando, não pode, não pode, não pode, depois você vai e ainda fica supervisionando de longe, está errado. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, eu vou sempre insistir, quando eu quiser eu vou conseguir. Então, você pense se realmente vale a pena falar não naquele momento. Se não vale a pena falar não, mas você diz que ele precisa de supervisão, deixe isso claro. Olha, você vai subir lá no momento que eu estiver livre e eu vou te supervisionar, para que você não caia. Porque você continua, né? Ou longe, então você tem que pensar bem. Você não é nem permissiva, nem relaxada, mas tem que ter essas pequenas coerências. Agora, se for um negócio extremamente perigoso, não se esqueça dos acidentes que eu comentei com vocês. Os 5 tipos de acidentes que ocorrem dentro de casa. Como é que você vai confiar se o seu filho não sabe distinguir ainda o perigo?
e você não está ajudando, porque hora pode, hora não pode. Pense antes de falar ou não. E se for algo que dá para fazer, com supervisão, explique. Você vai fazer, assim que eu estiver livre aqui, eu vou com você e você vai fazer, eu vou te acompanhar. Eu acho que é um caminho mais assertivo. Né? Você não deu o exemplo de que coisa, né? Mas é um caminho mais assertivo. Mas você... É que tem coisas que dá para negociar. Por exemplo, não pode comer e vai comer. Então, de vez em quando, dá para comer doce antes do almoço? Essa é uma regra que não pode ser negociada. O doce tira a fome, depois ele não come, ele vai começar a substituir. Isso não dá para fazer. Não vejo, vai ficar subindo em cima do muro? Ou de uma grade? Se ele tomba do lado, bate a cabeça, olha, esse tipo de acidente é o 5º motivo de acidente fatal. Então, você tem que pensar bem no que você está fazendo. E se é não, por conta de explicar. Meu filho não pode por causa disso. Nem comigo perto, nem eu estando longe. Você está me entendendo? Bom, se vocês quiserem entrar em contato, vai lá no @maria.belintani e acompanhe as minhas lives. Todas elas são mais ou menos desse tipo. Mais ou menos, informa antes, tá bom? Um beijo para vocês. Carla, Maria, com você. Tudo tá me ouvindo, Maria? Perfeito. Tô ouvindo. Então, muito, né? Quantas reflexões que ficaram, né? Quantas coisas. Às vezes, quando a gente escuta, a gente assusta. Porque parece que isso não existe, está em outro plano. E, na verdade, existe. E é muito comum acontecer coisas dessas, né? E como você mesmo disse, ninguém é perfeito. A gente sempre tenta... O importante é errar tentando acertar e repensar o erro e tentar fazer novamente. Buscar ajuda. A escola sempre vai estar à disposição, o que a gente puder, né? As professoras recebem as famílias na hora da entrada, na hora da saída. Se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, né? A escola também tem esse olhar, igual você bem disse, né, Maria? Então, eu acho que fica aí as reflexões para todas as mães. Aqui tem as professoras também que são mães, porque às vezes a gente fala, é um ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Isso também acontece, né? Todo mundo é humano, todo mundo pode errar e todo mundo também vai acertar uma hora também tentando, né? E pensando melhor. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua fala. Eu espero que tenha entrado um pouquinho, né? Que seja nas famílias, que tenha ajudado, que possa auxiliar principalmente nesse momento que elas estão bastante com as crianças em casa, né? Que fica mais difícil, é mais complexo. Tem mãe que está trabalhando e a criança está em casa, então tem mais essa demanda. Então, eu quero que tenha valido a pena, com certeza, para a gente valeu muito. E se você se colocou à disposição, então, né, para os pais, tudo, a Maria Belintani está à disposição, né? Vamos aproveitar desse momento, dessa iniciativa dela. E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, ficaram aqui até agora com a gente, ao vivo, né? Deu tudo certo, então a nossa primeira live deu certo, não tivemos nenhum problema tecnológico, porque às vezes a tecnologia dá um passinho para trás, né, Maria? E eu só tenho a agradecer mesmo. Parece que apareceu aqui. Tenho 2 crianças, um ano. A gente fechar? Maria, você pode responder essa pergunta e aí a gente fecha a live, manda um abraço virtual e muito obrigada a todos. Tá.
Samira, você precisa ver o seguinte: quem é que está, entre aspas, teimoso? O que é ser teimoso? Porque se eu estou entendendo, é o de 3 anos que está teimoso, não fazendo as coisas, não atendendo. Mas você há de convir comigo que a sua atenção maior é para a criança de 1 ano e 8 meses. Será que não é isso que está incomodando ele e ele está procurando fazer coisas para chamar a sua atenção? Porque quando você fica brava com ele, ele consegue aquilo que ele não consegue naturalmente, ou seja, a sua atenção. Passe a observar em quais situações isso está acontecendo, para você poder entender o motivo, entre aspas, dessa teimosia. Geralmente, ele quer mais atenção. Então, em alguns momentos, você vai falar assim para ele: vamos fazer um negócio só nós dois. Justamente porque ele está exigindo isso. Então, as crianças falam de um jeito diferente conosco e a gente vai dando rótulo e achando que não. Observe bem o que está acontecendo. Você vai encontrar a resposta, eu tenho certeza. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a toda a equipe da Escola João do Nascimento e a todos que estiveram aqui até agora. Gente, um beijo e um abraço virtual para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Até. A Lília, a nossa técnica, vai terminar a live, que ela que é a técnica que termina, ok, Lília? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite.